Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu ensaio de 16 de agosto de 2026, onde ainda faltam 2.843 dias solares no meu processo de individuação. Então, hoje é meu dia solar 22.724, que nunca mais se repetirá nessa existência, pois somente o que existe é o agora. E assim fazemos valer. Esse ensaio do meu processo de individuação, eu produzi 898 palavras, que, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, entregamos duas abordagens. Diga-se antes de mais nada, ambas encharcadas do propósito interior. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom. É preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra de vida. Assim, nossa entrega, de cunho psíquico-filosófico, volta-se para o projeto Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico, psicoastrológico, baseia-se nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma caminhamos por uma outra fase do projeto Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567. Agora, um movimento mais imagético, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. Apresentamos, neste ensaio, a arte de libertar a mente. Não lutar contra a dor, mas retirar dela o poder de continuar criando sofrimento. Olha que legal. Então, nesse ensaio de hoje, nós vamos caminhar por 3 movimentos dessa arte, né? De libertar a mente. O primeiro movimento, nós aqui no canal, né? Vamos pautar essa libertação da mente em desapego, consciência e individuação. Aprendemos a ler, trabalhar, dirigir e conviver, mas raramente aprendemos a abrir a mente e desapegar. Desde o nascimento, carregamos uma mochila invisível. No início, quase vazia. Depois, fomos depositando nela experiência, crenças, medos, críticas e expectativas. Não é verdade isso? Grande parte da existência mundana é feita em cima
desse laboratório que acabamos aqui de, vamos dizer assim, né, de qualificar, né, as experiências. Essas experiências vão estar no mundo das crenças, no mundo dos medos, no mundo das mágoas, no mundo das críticas e no mundo das expectativas, né? Frequentemente essas expectativas são aquelas que a gente, de alguma sorte, né, tenta imaginar, né, a boa resolução, né? Ela não existe ainda, né? Como nenhum desses movimentos anteriores ainda não existe, mas eles já estão permeados dentro da nossa estrutura do Stula Sharira, né? Advindo, evidentemente, né, dessa, vamos chamar assim, né, dessa composição elementar do orbe, né? Calcado em cima dos 4 elementos primordiais, né? Terra, água, ar e fogo. E o éter, né, que está mais acima, mas ele ainda faz uma linkagem aos 4 elementos. Então esses 4 elementos estão encharcados desse movimento que a gente acabou de narrar. Então algumas experiências dessas tornam-se sabedoria e quase não pesam. Outras permanecem como conteúdos não assimilados. Pode ser uma ferida da infância, o medo do julgamento, uma palavra cruel ou a crença de não sermos suficientes. O tempo passa, mas continuamos carregando aquilo que não conseguimos transformar. Assim, entendemos que o primeiro passo para a liberdade é perceber que nem todo peso precisa permanecer conosco. O segundo movimento que a gente trouxe nesse processo de libertação da mente é baseado num conceito primeiramente taoísta, né, que é a primeira e a segunda flecha. Quando alguém nos fere, existe a primeira flecha, ou seja, o acontecimento doloroso. Ela é parte da experiência humana. A dor surge, é sentida e, quando encontra espaço para existir, naturalmente começa a se transformar. A segunda flecha é diferente. É aquilo que acrescentamos à dor. Olha que legal. Eu vou falar de novo. A segunda flecha é diferente. É aquilo que acrescentamos à dor. E isso é mágico, né? No ponto de vista da nossa própria existência. E vou citar um exemplo bem próximo, né, desse que vos falo, né, esse ego pequeno do TENEG 25567. Há dias atrás, né, eu fazendo meu calcinatio, que faço, né, do Sivananda, né, a excelência não é um ato, é um hábito, né, faço diariamente, né. E no procedimento do exercício físico, né, de corrida, né, dentro do calcinatio, eu tropecei e não tive sustentação, tropecei um pé, não tive sustentação no outro e mergulhei, né, no asfalto da estrada. E eu abaixei a cabeça ali naquele primeiro movimento, né, e pensei, falei, tudo bem, tá tudo funcionando, vamos nessa. E dropei como se fosse dropar uma onda, né, fiquei em pé de novo,
olhei primeiramente, né? Geralmente estou sempre de armadura do calcinate, né? E olhei e vi que os joelhos, né, tinham marcas de sangue, os dois joelhos, né? E o pé esquerdo tinha uma certa dor, né? Em suma, continuei o meu calcinatio, né? Não parei, não me atribuí de forma nenhuma, né? Vamos dizer assim, eu vou hoje não fazer. Não, eu estava preparado para fazer, né? E para fazer de qualquer forma. E assim eu fiz, né? E terminei, né? E no processo a posteriori do calcinatio, né? Quando eu já faço todos os movimentos que são comuns do meu hábito, né? Eu comecei a pensar isso, né? E é legal aqui, que é o que eu estou acabando de escrever, né? E por isso até essa minha escrita, né? Que seria a segunda flecha no processo de libertar a mente, né? E aí eu comecei a tentar entender, né, qual seria o verdadeiro significado daquele movimento, né? E eu tentei fazer da melhor forma possível, que a gente faz mesmo, né? A gente vai fazendo o processo de decomposição descartiano para compreender isso, né? E eu, depois de ter feito, né, praticamente naquele dia todo, né, eu entendia que tinha uma mensagem específica que estava voltada para o meu lado emocional, né? E aí, quando eu entendi que estava voltado para o meu lado emocional, que eu ainda não conseguia compreender qual deveria ser realmente a minha ação naquele momento, né? Ou melhor, anteriormente àquele momento, né? Por isso o momento se anuncia, eu parei e falei, opa, não, aqui já não me pertence, né? Porque eu já estou querendo, de alguma sorte, modificar algo que já estava pronto para que acontecesse, né? Então, entendi basicamente, né, que o movimento em si era única e exclusivamente para perceber, que no caso específico, né, foi da dor, né, vamos dizer assim, das lesões, né, que foram provocadas, né? E falei, opa, exato, então, pá, entendi que o movimento era para eu perceber essa dor, né? Não há como eu modificar o anterior, né? Mas há como eu, por assim dizer, né, me orientar, abrir mais a minha mente para, nesse momento, né, fazer o processo de libertação, que é o que aqui a gente escreve. Então a segunda flecha ali, ela deixou de existir, não havia mais para aqui, para o TENEG 25567. Então, não fizemos, né? Naquele momento, fizemos a posteriori, e por isso escrevemos, né? Repetimos mentalmente a cena, reconstruímos diálogos, imaginamos respostas que não demos e exigimos que o passado tivesse sido diferente. A primeira flecha é o acontecimento. Assim, uma ferida pode ser multiplicada indefinidamente pela própria mente. A dor pode ser inevitável, o sofrimento prolongado. Porém, nem sempre é. Desapegar não significa negar o que aconteceu, perdoar prematuramente ou fingir que não doeu. Significa deixar de alimentar aquilo que já aconteceu. Olha que legal. O passado não precisa continuar acontecendo dentro de nós. E o terceiro movimento, né, é o tornar-se passagem, que é, por aqui sim dizer, né, o processo de sublimação, né, que a partir de agora a gente vai manter, pelo menos aqui quando tiver esse cenário, né, dos nossos ensaios, né, vou manter. Essa figura foi produzida pela IA, né, com referência ao sonho de minha neta rainha, né. Então, é o ensaio 118, né, e a IA colocou lá, @tempo negativo, 25567, tema central, transmute o medo em poder. É o sonho dela, né, a figura do mago aqui, que a representação seria eu no sonho dela, né, ela, que seria uma representação aqui, junto com os amiguinhos dela, e a abóbora, né,
que era tóxica, e o mago, ao lançá-la acima, né, ela se transforma em água e o couro muda, né? Não era tóxica. Então ele vai fazer parte aqui do nosso cenário, nesses próximos ensaios que a gente gravar aqui dentro desse cenário, né? E como a gente vem falando, a gente vem em processo de mudanças, né? A gente entende que essa mudança é o tempo todo, né? Ela não deixa de existir. Nós já estamos mudando agora, né? E em função disso, né, a gente faz questão de manter esse movimento para pensarmos exatamente o processo da sublimação, né? Que é elevarmos acima de nós algo que a gente não tem capacidade. E ao elevarmos essa capacidade, por assim dizer, do campo eletromagnético, né, vai chegar até cada um de nós. Num momento qualquer, vai chegar. Então há uma sabedoria simbólica no próprio corpo. Temos 2 ouvidos. E aquilo que entra por um pode sair pelo outro. A vida também pede esse movimento. Palavras, críticas, rejeições e acontecimentos podem atravessar nossa consciência sem necessariamente transformar-se em morada. O sofrimento se intensifica quando bloqueamos a saída e transformamos experiências passageiras em identidades permanentes. Libertar-se é permitir que aquilo que chegou cumpra seu ciclo e siga seu caminho. Isso exige coragem. A coragem de permanecer diante da própria dor, sem fugir dela, e simultaneamente, sem transformá-la em prisão. Nenhum de nós precisa carregar eternamente aquilo que um dia simplesmente aconteceu. Pode deixar ir, pode descansar, pode estar em paz. Desapegar não é perder algo, é devolver ao fluxo da vida aquilo que a mente insistia em possuir. Tema central: transmute o medo em poder. Nossa síntese junguiana, aquilo que não é conscientemente elaborado, tende a permanecer ativo no inconsciente, buscando expressão por meio de emoções, pensamentos repetitivos e padrões de comportamento. O problema não é possuir uma sombra, uma ferida ou um complexo. É ser possuído por eles sem perceber. Desapegar, portanto, não significa expulsar conteúdos psíquicos, mas retirar deles a autoridade inconsciente sobre o presente. A individuação começa quando reconhecemos: isto faz parte da minha história, mas não precisa determinar quem sou. A mochila simboliza o inconsciente, carregado de conteúdos não integrados. A segunda flecha representa a identificação do ego com esses conteúdos. E o ato de deixar ir simboliza uma passagem fundamental da individuação. Deixar de repetir o passado para começar a relacionar-se conscientemente com ele. É integrá-lo de tal maneira que ele deixe de ser uma prisão e se transforme em consciência. A liberdade psíquica começa quando aquilo que aconteceu deixa de ocupar o lugar daquilo que está acontecendo. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo Pessoal, Saturno, vibralizando a área da vida representada na casa 9 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 7.
com irradiação da lua nova laranja, energizando o chakra sacral sexual, o Svadhisthana, ponto de ligação do corpo vital duplo etéreo, o prana. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Pois saiba que está pautado em duas grandes produções nossas. O plano prático de autoconhecimento do processo de individuação, num viés junguiano, e o método terapêutico para a psique, que se orientam dentro de contexto terapêutico a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida, na busca pelo equilíbrio da jornada. Ambos disponíveis através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo que você também pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico, dentro do sistema de consultas online ofertados aqui também na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA com base neste ensaio e nos outros dias, um exercício psicofilosófico da terapia pela psique. Olha lá, se você se sentir sincronisticamente atraído, que você possa, de alguma sorte, reverberar isso para outras consciências, que também possam, de alguma sorte, estar aí, talvez, fazendo um mesmo trajeto, ou melhor, um trajeto único, mas parecido vibracionalmente com esse que você, nesse momento, deixa fluir através de você. Seja a passagem. Que o universo nos acompanhe, você nos vê no próximo vídeo.